Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos, olá, boa tarde, já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem, pedindo licença para entrar dentro da sua casa, almoçar com você, estar esse minutinho aí do nosso meio do dia, né? Aquele momento que a gente para conversar, para falar de coisa boa e assuntos que interferem diretamente no nosso dia a dia. Hoje, dia 23 de julho de 2020, é uma quinta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim e a supervisão geral é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E você já sabe que a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer para você, ouvinte da Rádio Mensagem, aqueles assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida e o tema do dia. Existem diversos tipos de aposentadoria que se enquadram em diferentes perfis de pessoas. Por isso é fundamental conhecê-los antes de fazer seus planos para o futuro. Mas você entende realmente os diferentes tipos de aposentadoria? E, principalmente, sabe quais são suas opções? Diferente do que muitos pensam, a aposentadoria pelo INSS não é a sua única escolha quando o assunto é assegurar um futuro mais confortável. Além disso, você precisa levar em consideração que a Previdência Pública também conta com diferentes tipos de aposentadoria. No Brasil, a aposentadoria através do INSS é considerada um direito social, ou seja, é garantido pela Constituição Federal e faz parte dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ao longo da sua vida profissional, você contribui todos os meses com uma quantia para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Essa contribuição é obrigatória para pessoas empregadas através das normas da CLT. Isso significa que quando você recebe seu salário, a contribuição para o INSS já está descontada. E aí, doutor, me ajuda aí, vai! Posso me aposentar mesmo na pandemia? Ê, Marcão, não para de chorar, né? Quer aposentar de qualquer jeito, a gente segue aqui tentando ajudar o Marcão e ajudar você também, que acompanha a Rádio Mensagem todos os dias. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues. Dr. Marcos, que é advogado especialista em Previdência Social e advogado previdenciarista também, né? Trabalha com isso há muito tempo, está sempre aqui na Rádio Mensagem e sabe muito desse assunto para tirar aí a sua dúvida diretamente em casa. Então você mande um zap pra gente, 9741-0125, já estamos aqui opostos para atender também a sua solicitação. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Boa tarde, Ana, boa tarde a todos, eu que agradeço mais uma oportunidade que vocês me deram. Vamos começar falando do auxílio emergencial, né? Você estava falando há pouco na nossa programação que foi meio que uma confusão, né? Dentro do que deu para organizar, mas mesmo assim foi uma confusão na forma como os pagamentos foram ordenados e comunicados à população, né? Então, no primeiro momento falou-se de um valor muito maior, depois de um valor bem mais baixo, bateu o martelo em parcelas de R$600, começou-se a pagar para pessoas, uma parcela começou a receber, outra parcela não, e depois foram correr atrás os que estavam desatendidos, e nisso os que tinham recebido primeiro já estavam em vias de receber a segunda parcela. Que parcela nós estamos agora, doutor? É verdade, né, Ana? Mas tudo isso, Ana, é por conta da situação, né, que a gente está vivendo. É uma situação totalmente diferente, né? Única. Mas esse tipo de confusão
infelizmente é comum, né? Então, o que acontece? Nós já estamos falando da quarta parcela, né? Inicialmente tinha se liberado 3 parcelas de R$600 cada, né? Depois começou a se falar dessa prorrogação, foi definido a prorrogação de mais 2 parcelas, né? Salvo engano, hoje começa a liberação efetiva da quarta parcela, né? E tem um cronograma, né? E teve também nos últimos 15 dias aí a definição, né? Se esses 600 da quarta parcela seria dividido em uma parcela de 100, uma parcela de 500, enfim, teve para todo gosto, né? Mas nós já estamos falando da quarta parcela, porém tem muita gente, Ana, que ainda sequer recebeu a primeira, né? Consequentemente a segunda, consequentemente a terceira, né? Então ainda tem o que a gente pode chamar aí, entre aspas, né, de retardatários, né, que ainda sequer conseguiram receber uma parcela. Retardatários, a gente está falando na casa de quantas pessoas, mais ou menos? É um número muito grande ainda, né? Essa semana, inclusive, eu não sei em números exatos, mas essa semana, inclusive, o próprio presidente da Caixa, né, informou que, por conta lá do início, algumas pessoas, né, ou milhares de pessoas, não tinham sequer o celular, né, adequado para poder fazer o pleito, né? E por conta disso tiveram fraudes, né? Muitas fraudes, né? As pessoas utilizando o mesmo celular para fazer vários pedidos, né? Várias pessoas usando o mesmo celular, e por conta disso ocorreram diversas fraudes. E muitos benefícios, inclusive, foram bloqueados, né? E dentre eles foram bloqueados muitos de pessoas corretas, né? E pedindo, inclusive, que essas pessoas se dirigissem, né? Tivessem que falar, né? A gente já falou em outra oportunidade, por conta de falha de dados, né? De erro de dados, ter que dirigir-se às agências, né? Fisicamente, né? Ter que sair da sua casa, pegar uma condução, ingressar dentro das agências dos bancos para poder ter regularizado essa situação. Doutor, então assim, só para recapitular, a gente está falando que hoje está vigente aí a quarta parcela, no total serão 5 parcelas. 5 parcelas, né? Então a gente tem mais um mês, que seria o mês de agosto, vamos dizer assim. O de agosto, setembro, né? Agosto, setembro, né? Então, mas o total que o governo bateu o martelo são 5. Foram parcelas. 3, depois esticou para mais 2. Para então, mais 2. Fechou em 5, né? Exatamente. De R$600. A pergunta que chega aqui da nossa ouvinte, deixa eu pegar aqui o nome dela, é o Aparecido. Aparecido, um abraço para você. Já está se falando então da quarta parcela, só que a Caixa fala que vai pagar no dia 25, que vai ser sábado. Será que o banco vai estar aberto? Como é que está esse funcionamento aí, doutor? Os bancos, na verdade, Ana, por conta dessa situação, eles não estão parados, né? Principalmente a Caixa, né? Em especial a Caixa, né? Algumas agências, inclusive, abrem, né? Em determinados locais, abrem aos sábados, exatamente por conta dessa demanda tão grande que ocorreu por causa dos auxílios, né? Os horários dos bancos ainda estão mantidos, né? Na Caixa, especificamente, das 8 às 14, né? Então, logo de manhã a gente vê realmente aglomerações nas portas das agências da Caixa. Então, vão continuar pagamento nesse sentido. Em relação a quem ainda não conseguiu o auxílio, já findou aí o período de solicitação, de novas solicitações, né, doutor? Se não me engano, foi dia 14 de julho, né? Isso, eu vi essa notícia também. Então, não se pode mais pedir auxílio. Quem pleiteou até 14 de julho será analisado. Quem não pleiteou não tem mais prazo para pedir, né? Entendi. E aí essa questão toda, né, que o governo não disse se vai ou não pagar esses auxílios para as pessoas, só diz que está em análise para aquelas que ainda não foram beneficiadas. Do ponto de vista de quem tem o direito, doutor, o auxílio, ele pegou aí uma gama de profissionais, de pessoas assim muito extenso, desde o MEI,
a pessoa que talvez vende bala, né? Uma pessoa que é cabeleireiro, e psicólogo, uma psicóloga, né, conhecida minha, recebeu também. Quem é que não recebe auxílio? É mais fácil tirar quem não recebe. Desempregados de um modo geral, né, Ana? Que a gente já falando, né? Antes da pandemia a gente falava, né? Oficialmente já se falava de 12 a 13 milhões de desempregados, né? Oficialmente. A gente cansou de falar aqui que esse número certamente era o dobro, pelo menos, né? Que eles muitos não apareciam mais no sistema oficial, né? Então, basicamente, Ana, aqueles que estavam inscritos no que a gente chama do cadastro único, né? Que são os necessitados, portadores de deficiência, eventualmente, geralmente os que estão incluídos no Bolsa Família. Né? Esses são basicamente aquelas pessoas que já, de plano, né, por conta até desse cadastro único, que facilitou muito o recebimento para essas pessoas, né? Porque se não tivesse esse cadastro, ia ser uma confusão ainda maior, né? Porque as pessoas teriam que fazer um cadastro prévio, né? Que já existia nesse cadastro único, para depois solicitar fazer o pedido do auxílio. Então esse cadastro que já existia já facilitou demais para aqueles que necessitavam desse auxílio. E aí é justo a gente falar também, né, de governos passados que se empenharam para não só fazer toda essa parte burocrática, como cadastrar as pessoas para o Bolsa Família, para o CAD único, mas identificar essas pessoas, né? E aí por isso que é importante a gente não jogar pedra, né, nos governos. Não, mas aquele governo lá é tudo ruim, né? Um governo depois do período de ditadura foi muito ruim, depois outro foi ruim também, Tem algumas coisas muito significativas que a gente só dá valor agora, né, doutor? Com certeza. Isso vem numa sequência, né, Ana? Facilitou muito, sem dúvida, a digitalização de alguns setores, né, Ana? Porque se nós não tivéssemos... imagina, se tivesse tudo físico ainda. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui na seara que eu milito diariamente, o INSS. Né? Se não tivesse uma bendita plataforma Meu INSS, como estaria? Com as agências fechadas. Uma coisa antigamente o pessoal falava assim... Não teria acesso. Não teria acesso. O pessoal falava assim, doutor, era até um jargão. Essa fila aí tá tão grande, tá parecendo a fila do INPS. Era assim que o pessoal falava, né? Era, sabe por quê, Ana? Eu já estive nessas filas até de madrugada, Ana. 4, 5 da manhã, porque se você não conseguisse pegar a senha, você não tinha acesso ao INSS. E a gente, por representar vários clientes, né, segurados, a gente tinha que fazer essa ida nas madrugadas lá, enfrentar a fila, para tentar pegar senha. Quantas vezes a gente, mesmo pegando fila, não conseguimos senhas. Isso era uma realidade mesmo. E ficou famoso essa questão da fila do INSS por isso. Era do INPS. O INPS, exatamente. Exatamente. A idade, que nós estamos entregando a idade, que o pessoal tem lembrança. Daqui a pouco eu já essa semana, até lembrando, né, infelizmente tivemos a perda do Genésio, né, o servidor conhecido do INPS, né? O Genésio foi vereador com um nome, inclusive, Genésio do INPS, né? Saudoso Genésio que nos deixou exatamente por conta do vírus, né? Que ironia, né, doutor? Que ironia, né? Pois é. Muitas ironias, né? A gente falou aí também da perda de Dom Henrique Soares, também um bispo exemplar, né? Dos bispos mais jovens, né? Dessa leva dos mais jovens, muito jovem, morreu com 57 anos. Muitas perdas, inúmeras perdas, já passamos aí infelizmente de 80 mil vidas perdidas no Brasil, e o Brasil caminha para esse protagonismo negativo da doença, infelizmente. Tem uma participação que chega aqui da nossa ouvinte, a Maria. Um beijo, tá, Maria? Deus te abençoe. Fiz o meu cadastro do auxílio emergencial logo no começo e não recebi nenhuma parcela. Estou desempregada desde março. O que devo fazer? Se perdeu o prazo, né? Tudo na vida tem prazo, né, Ana? Mas ela fez em março, viu, doutor? Mas ela não analisou? Não, ela fez o cadastro do auxílio no comecinho já, ela mas fez, não recebeu nenhuma parcela. Então, o mal dela está em análise, então. Acredito que sim. Ela tem que cobrar, né? Continuar cobrando. Tem que insistir lá, tem o site, tem os chats, né? Para ela poder cobrar essa situação, porque alguns casos realmente a gente tem ouvido falar que
como nós acabamos de informar, né? Nós temos caso que sequer recebeu a primeira. Aí é o caso da ouvinte. É o caso da ouvinte. Já tem pessoas que vão para a quarta parcela para receber e tem pessoas que ainda sequer receberam a primeira. É o caso. Então tem que insistir, né? Na pior das hipóteses, dirigir-se à agência da Caixa, né? Eu acredito que ela já tenha feito isso, não é possível. Já tem terceira parcela, a pessoa está aguardando ainda, ela já deve, se não fez, eu faça, dirigir-se, infelizmente, até uma agência para verificar o que está acontecendo. Provavelmente é alguma questão de dados divergentes no caso dela. Muito bom. Hoje a gente está conversando aqui com o Dr. Marcos, ainda dá tempo de você participar, mandar sua pergunta, participação para a gente, até 1h da tarde. Nós vamos juntos aqui falando sobre Previdência Social e esses números, né, gigantescos de um Brasil que mais do que nunca precisa dos seus benefícios sociais. É um instante só, nós voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 33 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com o Dr. Marcos Vinícius. Doutor, o fato é que muita gente ficou de fora aí do auxílio emergencial. Eu acho que, assim, o que eu estou sentindo do governo, como tudo agora é uma questão de apagar incêndio, cada hora o governo tem que apagar incêndio em algum lugar. E como ele está liberando esses valores gradativamente, eu imagino que as pessoas que pediram o auxílio, que têm direito e ainda não receberam esse deferimento, elas vão receber ainda nesse ano ou nos próximos meses, nem que seja bem atrasado, mas vai, porque pediu, porque o cidadão manifestou. Exatamente, é um direito subjetivo, né? Isso, exatamente. É um direito subjetivo, ele demanda o requerimento, né? Então, para quem requereu, né, há de se dar uma resposta. E se essa resposta for negativa, Ana, é muito bom que lembre isso, que a pessoa também pode demandar judicialmente nesse sentido, né? Contra a União Federal nesse sentido. Né? Entendendo, foi negado, eu entendo que foi indevidamente negado, deve procurar um advogado e intentar uma ação, né, contra a União, buscando o recebimento do auxílio, né, e de todas as parcelas. Lembrando que todo o processo é digitalizado, né? Teve alguma oferta para quem não tinha internet? Como é que fazia? Lá mesmo na Caixa, né, doutor? Sim. Para quem não tinha que arrumar porque geralmente se determinou a baixar o aplicativo, né? O Caixa Tem, salvo engano. Isso, que exatamente. Era o que faria o procedimento de pleito desse benefício emergencial. Uma pergunta que chega aqui do nosso ouvinte Sérgio, ele diz que está com CPF irregular na Receita e gostaria de saber se isso pode ter dificultado alguma coisa para ele, ainda está em análise. Com certeza. Por quê, doutor? Com certeza. Porque é um cruzamento de informações, né, Ana? A partir do momento que há alguma situação irregular, né? Hoje, basicamente, nós temos um sistema único. O CPF é o número mais importante que nós temos de documento hoje, Ana. Então, se há uma irregularidade no CPF, tudo breca. Tudo breca. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tive um cliente recentemente que nós levantamos, tinha um dinheiro para receber dele. A hora que nós saímos o alvará, nós fomos consultar e o CPF dele estava irregular. Com o CPF irregular, a gente não consegue levantar o dinheiro, por exemplo. Então precisa ir lá na Receita, regularizar a situação primeiro, né? Seja ela virtualmente ou seja pessoalmente, regularizar, aí sai um documento, né? Que a gente imprime isso na internet com a consulta do CPF e o data de nascimento, constando regular, não tem maiores problemas. Então, para o caso do ouvinte, se ele estava com problema do CPF, com certeza esse deve ter sido o motivo da recusa ou de estar em análise ainda. A Joana mandou aqui uma participação. Gostaria de saber se eu posso fazer modificações no meu cadastro. Pode, desde que você tenha acesso ao cadastro, né? Muitas pessoas, Ana, hoje, por exemplo, os advogados, contadores, por conta da digitalização dos sistemas, né, dos fóruns, da Receita, nós temos hoje um token para assinatura digital. Então a gente consegue acessar e retificar dados, né, em processos, em dados eventualmente da Receita, né, esse mais específico para os contadores, né?
Então eles têm acesso ao banco de dados e conseguem retificar. Bacana. Uma pergunta bastante semelhante, a pessoa fez aqui o cadastro, doutor, pelo aplicativo e foi de forma equivocada também, ela queria cancelar ou excluir agora, neste momento. Se ela cancelar ou excluir, ela consegue fazer de novo ou pelo fato de não poder mais fazer novas solicitações, é melhor deixar do jeito que está? Ela não tem acesso. Né? Melhor não tem mais possibilidade de pleito porque fechou. Dia 14 de julho encerrou-se as possibilidades de pleito. Então ela tem que aguardar a análise do que ela já fez. Muito bom. Só passando aqui um dado, né, para o nosso ouvinte, deixa eu mandar um abraço aqui também para o nosso ouvinte, o Diácono Alexandre, nosso parceiro aqui, muita saudade, viu, Diácono? Em breve estaremos juntos, mandou um abraço também para o Marcão, tamo junto, programa muito bom, quero me aposentar, mas está cada vez mais difícil. O Diácono acredito que seja funcionário público. Teve alguma mudança recente, doutor, para o funcionário público? Ou essas mudanças mais que a gente viu aí da reforma? Não, tiveram sim, Ana, a reforma da Previdência. Sim, lembrando a reforma, a reforma da Previdência em 13 de novembro do ano passado teve também ligações com a questão do servidor. O principal, Ana, aumentou a contribuição do servidor público. A alíquota. A alíquota de contribuição do servidor público houve um aumento bem grande, inclusive. Quando o senhor fala assim, aumentou, e assim, só um parêntese, gente, o ano foi tão corrido que a gente não teve tempo de destrinchar a reforma. Já está quase o ano da reforma, estamos chegando já. Estamos falando da reforma, mas é verdade, que até o doutor falou para muita coisa, a gente não teve tempo. Agora, o Buim está mandando uma mensagem aqui para mim. O que eu estava falando mesmo, doutor? Me perdi aqui. Das mudanças no serviço público. Exatamente. Quando o senhor fala de mudança do serviço público, o senhor está falando de uma regra geral que foi alterada para federais, estaduais, municipais ou... A mudança principal foi na área federal, né? Mas tudo quando tem mudança na área federal também incide nas demais, né? Na estadual e na municipal. É uma cascata. Então Exatamente. começa lá em cima Exatamente. e reflete aqui. Entendi. Exatamente. E qual que foi essa principal mudança que a gente teve? Aumento de alíquota de contribuição do servidor, de um modo geral. Hoje houve um aumento de, salvo engano, 6%. Já era uma contribuição alta e aumentou. Repete para mim, doutor? Aumento de 6% da contribuição. O senhor não sabe mais ou menos quanto era? Não, salvo engano, foi de 14 para 20. Então, eita, Giovana! Foi um aumento muito grande, muito grande. Nossa, mas aí a gente está falando dos federais, né? E é por isso que o pessoal chia tanto, né? Com essas questões todas, né? Os servidores federais, né? Em relação à contribuição, né? Sim, agora, isso aí principalmente, Ana, porque alguns, lógico, a maioria tem salários adequados, razoáveis, mas tem gente que ganha bem, né? Então, um aumento desse tanto, a queda de recebimento por conta de tributação cai muito, né? Então, para quem ganha mais, tem mais desconto, né? Então, esses reclamam bastante. Falando em ganhar mais, não é exatamente a área do doutor, mas diz respeito também, porque esse cofre precisa ser abastecido com algum dinheiro, né? E a gente falou essa semana da reforma tributária, que, a minha opinião, doutor, o senhor me perdoe dar aqui, mas assim, a opinião que eu tive é que o governo falou assim, para não falar que a gente não mandou uma proposta, toma aí. Essa aqui, essa aqui que é a nossa. O governo federal é o maior interessado em fazer uma reforma tributária ou não fazê-la. Como que ele coloca essa proposta assim, né? Aí no primeiro momento falou-se da volta da CPMF, aí depois Bolsonaro, que era num primeiro momento totalmente contrário, depois tentou falar, não, mas não é bem assim, não seria exatamente a CPMF, seria um imposto digital. Depois acho que o governo acabou descartando isso completamente. Como é que o senhor acompanhou isso? Na verdade, Ana, toda vez que falam assim, em reforma tributária, a principal preocupação do governo é que com a reforma caia o que entra para o governo, né? Então, e é o que o cidadão mais busca, né? A gente paga muito imposto nesse país. E a gente paga muito imposto sem ter retorno, né? Porque você pode conversar com qualquer cidadão de qualquer nível, né? Que chama, né? Classe A, classe B, enfim. Qualquer um fala, olha, o problema não é pagar imposto nesse país, o problema é o retorno, né, de tudo isso que a gente paga que a gente não tem. Por quê? Hoje o maior custo do governo é com o departamento pessoal.
né? É muito caro, o custo do serviço público é muito alto. Então toda a arrecadação, o que se demanda para pagamento de salários do serviço público, quase que come toda a receita desses tributos. Então há de se fazer uma reforma tributária, mas há também uma reforma política, no caso de acabar com cargos, privilégios, que a gente cansa de escutar aí que tantos deputados, senadores, enfim, juízes de uma forma geral, né? coisas auxílio absurdas. Moradia, mora junto com a esposa que é juíza também, os dois recebem auxílio moradia, umas coisas doidas. É um exemplo, né? Então, acabar com esses privilégios. E acabar com o privilégio é difícil, né? É o cortar na própria carne. É difícil, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades, né? Nós estamos falando na pandemia já de 120 dias, né? Pelo menos, né? Ninguém falou em baixar salário de vereador, salário de político de uma forma geral, né? Senador, deputado. Você escutou em algum lugar isso? Eu vi uma discussão em março na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas eu não sei se isso foi prorrogado para os demais meses, que eles mesmos votaram 30% de redução. Mas foi a única pauta que eu vi. Salvo engano, Ana, eles não têm competência para fazer isso. Isso, eu não sei no que deu, não acompanhei você não também pode, depois. Você não pode votar nem para baixar nem para aumentar o próprio salário. Tem algumas restrições aí, né, que não é a minha seara, né, a constitucional, mas tem alguns problemas nesse sentido. Então, às vezes alguém falar também que eu quero abaixar, a gente está falando de politicagem. É mais para parecer do que populismo, resolver, né? Populismo. Exatamente. Eu me lembro muito bem quando eu fiz muitas matérias em São José dos Campos, Jornal Vale, e, nossa senhora, Aparecida, os vereadores não queriam me ver nem pintada de ouro lá, porque a gente cornetava mesmo. E aí uma das justificativas que a gente ouvia dos vereadores na época, que queriam aumentar o salário na época, que eu lembro, para R$12 mil, e isso faz pelo menos 10 anos, era de que eles não estavam aumentando para eles mesmos, mas para a próxima legislatura. Ora bolas, a próxima legislatura voltava pelo menos 70% daqueles que estavam ali votando. Eles sabem que a média de retorno de reeleição é de pelo menos 70%. Sim. Então, assim, é o tipo de argumento, doutor, que o senhor me desculpa a palavra, exceções, mas quando dá uma mexida... É imoral, entendeu? É desrespeitoso, né? Então, essa figura do político que o brasileiro está cansado de ver, de blá, 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 e vem até aqui na Rádio Mensagem, a gente aperta, espreme uma laranja em cima dele, o pessoal sabe que a gente tem que fazer isso, doutor, porque a gente tem vergonha na cara, sabe? E eu tenho 36 anos, minha gente, a gente tem que se indignar com as coisas. Não é você odiar, não é você entrar em ira, mas você tem que se indignar. Porque esse país... Se você perder a indignação... Você morreu, acabou sua vida. Né? Então, às vezes o doutor está falando aqui uma coisa, vocês percebem que ele ergue o tom de voz. Mas por quê? Quantos anos já de advocacia, doutor? 23 anos. 23 anos, ele já viu muita coisa, minha gente. Já viu coisa, e é igual eu, tô aqui há 15 anos de jornalismo, eu já vi muita coisa. Então, eu sou macaca velha, o doutor é macaco velho. Então, a gente não tem mais tanta ponderação quando a gente fala de injustiças. Tem coisa que incomoda muito, né? Incomoda demais. Incomodava em 1992, incomoda em 2020. Incomoda mais ainda agora. Porque continua existindo. O mundo mudou e esses escândalos todos, eles continuam, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês verem. Uma coisa muito simples. Quando vocês estiverem assistindo alguma coisa na TV Câmara, ou TV Senado, vocês reparam bem no alinhamento do terno deles, é um azul, uma coisa linda, uma cor maravilhosa, é um terno italiano com um corte lindíssimo. O deputado pode ser gordinho, pode ser magrinho, todos eles ficam muito bem apresentados. Aquilo lá, minha gente, se chama auxílio terno. Auxílio terno. A pessoa recebe um dinheiro para ter um terno. Olha, você recebe um auxílio? Um terno desse, gente, Ana, pelo amor de Deus. O mais barato terno desse custa no mínimo R$2 mil. O senhor que é homem sabe. R$2 mil. O mais, né, simples. Então um conjuntinho terno, alinhado, camisa, gravata e sapato, sai uns 6 mil. Né? Então, assim, e tem que ganhar um por dia. E são 500 deputados. 500 deputados. Então, assim, é um pequeno exemplo para a gente medir aí na casa de vocês. Eu sei que vocês estão almoçando, não quero deixar ninguém com indigestão, mas o nível da nossa indignação. Se você ouve esse tipo de coisa e você não fica indignado, né, então alguma coisa está errada. E isso independe de se eu gosto do Bolsonaro, se eu não gosto do Bolsonaro. A gente está falando da política brasileira que às vezes não, né? Dá vergonha.
Dá vergonha, né? Então, muita coisa precisa mudar nesse país. Aí a gente põe, né, num pacote desse que eu acabei de falar, de 6 mil para um auxílio emergencial de R$600, é uma coisa absurda, Ana. É uma distância tão longa, né, que os R$600 é para o sujeito comer o mínimo de dignidade possível, né? Em contrapartida, o sujeito ganha um terno, um conjunto de terno que vale R$6 mil. Então, o peso é muito diferente. É muito diferente. Você sabe que, assim, eu penso, doutor, assim, a minha opinião, acompanhando tudo isso já há muito tempo, entendendo o que dá certo, o que funciona, o que não funciona nesse país, para tirar a Dilma, não fizeram lá um manifesto, né, com o Plínio de Arruda. O tal da pedalada, né? Isso, mas quem assinou foi a Janaína Pascoal. Sim. E o Plínio que faleceu. Plínio de Arruda. Da Sampaio, não é? Plínio de Arruda Sampaio. Que faleceu recentemente. Isso, exatamente, que faleceu, acho que jurista, né, muito conhecido, etc. Fizeram lá um plebiscito, né, fizeram um documento e com aquele documento eles protocolaram na Câmara e aconteceu tudo o que aconteceu, né? Aquilo avançou de uma maneira, estava muito bem fundamentado, era politicamente positivo para o Congresso, que queria tirar a presidente de qualquer jeito, e avançou. Eu acho que quando a gente fala desses abusos todos envolvendo a política brasileira, tem que ter também uma iniciativa popular, apartidária, de alguém, de chamar assim, gente, peraí, vamos listar aqui o que a gente quer aproveitar a pandemia, não era para aproveitar a pandemia e passar boiada? Vamos aproveitar a pandemia e fazer uma listinha do que a gente quer que vocês parem agora. Mas agora, o dinheiro é nosso, para agora. Sabe assim? Para auxílio terno, mais, né? Para auxílio moradia, para não sei quantos assessores, para, né, auxílio combustível, para agora. Faz uma lista. Eu duvido, doutor, a gente tem 200 milhões de pessoas, duvido que 90% dos brasileiros não vão assinar isso. Mas sabe o que acontece? Até aproveitando a lembrança do nosso saudoso Paulo de Tarso, né? Ele que falava, né? As minorias não têm representação, né? Então as pessoas têm que se unir, né? Então, mas esse é o problema, a gente não consegue se unir. A gente só briga, esse é o problema. E por isso que eles deitam e rolam. Exatamente, e eles aproveitam. Exatamente, né? Isso que eu quero falar. Aqui interessa, minha gente, aqui a gente fugiu um pouquinho da pauta, mas o doutor também, né, gosta desses assuntos. Aqui interessa esse duelo eterno esquerda-direita. A quem interessa para eles. Para eles. Isso interessa para eles. Então, assim, enquanto a gente não cair essa ficha, né, vai continuar esse embate eterno e o país patinando num momento que, meu Deus, né, doutor? Meu Deus, Muito difícil. E a pergunta que fica, né, que a gente já tem deixado essa interrogação em todas as oportunidades, né? Quem vai pagar a conta? A conta vai chegar. A conta já está chegando. Né, de toda essa confusão, né? Falam, né, que por conta dessa pandemia a volta efetiva, né, de uma economia, do mercado, essa coisa toda é de 3 a 4 anos, Ana. Quem chega vivo até lá, por exemplo, a pergunta que fica também. Hoje, né? O resgate do emprego, né? Porque a dignidade do sujeito é estar empregado. As empresas estão fechando, não vai ter emprego. Muitas empresas, pequenas, médias, grandes, tudo quanto é tamanho, fechando, falindo por conta disso. E aí? Ninguém fala disso. Como é que vai resgatar? Não se fala em manter, né, uma forma de manutenção, né, principalmente das pequenas, médias empresas que dão muito emprego nesse país. Né? Estão fechando. Estabelecimentos fechados, né? Então vai ser bem complicada essa situação, Ana. Bem complicado. O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, hoje deu como uma das suas manchetes que o ministro interino da Saúde, Pazuello, ele foi avisado de que esse afrouxamento da quarentena, ele pode elevar o nosso período aí de problemas por até 2 anos. Pois é. E aí a gente fala de vacina, essa vacina não chega agora, né? Não se previu isso? Não tinha um exemplo lá do exterior, que chegou lá primeiro, ver o procedimento. A gente teve tempo de reação. Fizeram? O que os estrangeiros falaram muito é o seguinte, que a gente teve tempo de reação. Eles falavam exatamente isso, que eu acompanhei no noticiário. Como que o Brasil chegou a esse nível de mortes e casos, sendo que eles tiveram tempo de reação? Eles tiveram tempo, porque a gente viu a China, depois a Itália, né, a Europa, e a gente foi assistindo aquilo pela televisão, a gente teve tempo. Mas sabe qual que é o problema? Eu acho que o principal aqui, né, é o que nós já tínhamos e que ficou evidente agora. Saneamento básico.
né? Isso ficou evidente que nós não temos, né? Nós temos números de cidades que não tem esgoto tratado. Tem lugar que não tem saneamento básico, do básico mínimo. E aí? Como é que a gente vai falar, passar álcool gel, o sujeito não tem água para lavar a mão, para tomar banho, para fazer as necessidades? E tanto é verdade isso... É fora da realidade. Fora da realidade do mundo. E é tanto é verdade, doutor, que agora a gente teve o início do marco regulatório, né, do saneamento básico, que é também muito importante para a gente entender que agora o saneamento deve chegar... Agora não, né? Nos próximos anos, nessas regiões, mas mais do que isso, nesse momento pós-pandemia, esses investimentos de empresas de fora do país que vão vir aqui fazer saneamento básico, deve também ajudar a aquecer a economia em vários pontos, né? Importantes. Com certeza. Então, mas essa é a referência, né? Essa é a referência. Eu tive uma oportunidade, Ana, numa situação de carnaval, que eu fui numa cidade famosa, né? Aqui no estado de Minas Gerais, uma cidade turística, que a cidade fedia. No centro da cidade onde estava realizando as festas, era um fedor. Falando, não é possível com uma cidade turística, uma cidade turística não há investimento nisso, porque você quer que as pessoas se dirijam à sua cidade para poder, né, gastar, consumir, enfim. A cidade literalmente fedia. Né? Passava um rio no meio da cidade que o esgoto a céu aberto. E ninguém fala nada disso. Falando, não é possível, gente. Não é possível. E tá tudo bem. Não é possível que só eu tô sentindo isso. Não é possível que meu nariz está com defeito, então, né? Exatamente. Então, acho que mas isso as pessoas se acostumam, né, doutor? O cheiro, dizem os estudiosos, né? A gente acostuma com o mau cheiro. Com o mau cheiro, exatamente. Isso é triste. Exatamente. Isso é muito triste. E isso tem de monte, né? No Brasil aí, muitos exemplos realmente. Deixa eu responder aqui a participação da nossa ouvinte. Ela pediu para não ser identificada. Doutor, eu gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio emergencial. O meu marido é aposentado e eu sou dependente dele. Tenho 66 anos. Você já pediu o auxílio? Conta aqui pra gente. Se ela pediu, né, é provável que ela consiga, porque no caso dela, ela está desempregada, ela não tem, independente de ser dependente do marido ou não, tem que comprovar os dados dela, né? Agora, se ela não pleiteou, infelizmente, no dia 14 de julho último, né, se encerraram as inscrições, os pedidos, e não há possibilidade de pleito nova agora, a partir disso. Eu fiquei devendo aqui, ela já pediu, ela tá falando que já pediu, então aí é só esperar, tá, Sônia? Que é aquilo que a gente falou, provavelmente o governo vai pagar até o final do ano e vai pagar isso nem que seja... passar do ou ano, até né? passar do outro, falando final do ano. Exatamente. Mas como assim? Só para você entender, você que se inscreveu no auxílio, não teve retorno, você tá no sistema, você tá lá, tipo, beleza, você entrou antes da porta fechar, vamos dizer assim, exatamente, né, doutor? que Você foi passou no vão da julho. porta, passou no vão da porta, a porta fechou, mas você tá lá dentro, então beleza, você tá lá dentro. Aí né? mesmo que essa pessoa que pleiteou tenha sido negado, né, tenha uma resposta negativa e ela entenda que foi errado essa negativa, repito mais uma vez, ela pode demandar judicialmente buscando o auxílio emergencial. Muito bom. Eu fiquei devendo aqui uns números em relação a quanto que o governo já acreditou em bilhões, né? Esse número ele está um pouquinho antigo, né? Tendo em vista que tudo nessa pandemia muda, né? Muito rápido, só pela misericórdia de Deus. Mas ainda a gente tinha aí, em meados do mês passado, 88 bilhões de reais pagos em auxílio emergencial. Eu fico pensando aqui, doutor, o senhor que entende desses números, o quanto que o governo tem em caixa para pagar esses auxílios, porque a gente tem que considerar que esses auxílios eles vêm todos desse caixa único que a gente sempre criticou aqui na Rádio Mensagem, né? Esse caixa que é a casa da mãe Joana, todo mundo quer tirar dinheiro de lá, e os auxílios estão vindo de lá também. Com certeza, é da mesma, o Doni que fala muito, né? É da mesma caixa d'água. Mas exatamente. Vendo o Doni aqui. É o mesmo, é o mesmo fundo. É o mesmo fundo, e esse fundo não tem fim, doutor? Aqui parece que não, né? De onde que sai o dinheiro todo? Sai da tributação, né? Dos impostos que a gente paga, das taxas. Mas déficit todo que a gente tem, doutor? Então, né? Daí a gente pergunta também, será que é verdadeiro esses déficits? Porque se fosse, porque a gente já vem discutindo isso, por exemplo, na Previdência, né? Que a Previdência não é deficitária, né? Ela é deficitária quando eles misturam tudo. Que é o que eles fazem. Exatamente.
né? Então, às vezes se vende o peixe que não existe, né? Para insistir numa mudança, insistir numa reforma, insistir numa reforma tributária. Nossa, que não cola nunca. Não vou nem comentar. Né? Não, mas então, reforma tributária de juntar 2 impostos. Né? Abaixa, aumenta. Não, essa CPMF justo, digital não aí, é? eu duvido que não vai passar isso aí. Isso aí vai jogar uma areia nos olhos dessas startups que fazem muita transação pela internet de pequenas quantias, né? Que é um filão agora da área financeira. Essas empresas estão crescendo muito. Se jogar ali um imposto digital... bancos digitais, né? Nossa, vai ser jogar areia nos olhos dessas empresas, assim. Eles vão chegar tudo embaçado. E Brasil, né, doutor? Só aqui mesmo para você criar mais imposto numa altura dessa. Doutor, muito obrigada. Hoje a gente falou de muita coisa boa aqui na Rádio Mensagem. E o legal da gente conversar, minha gente, é que a gente vai aí nessa didática para você entender que tudo é uma coisa muito grande, né? Envolve tudo, não é só aqueles R$600 que a gente vai lá sacar na caixa. Tem muita coisa por trás desses R$600 e o doutor nos ajuda sempre a entender. Muito obrigada. Na verdade, às vezes a gente até desabafa demais, né, Ana? Não, mas tem que falar. Mas eu acredito que seja... Não. Né, da coletividade, o que nós falamos tem que aqui. Falar. Até o pessoal mandou um abraço aqui. O Gilson agradeceu o programa, falou que foi muito bom também, porque, né? Porque às vezes a gente até extrapola, mas a gente pede desculpa se a gente extrapolou em algum momento e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder levar um pouquinho de informação que já certamente ajuda bastante gente. Eu acho, doutor, que assim, nesse tipo de assunto a gente tem uma missão muito clara e objetiva da gente ajudar as pessoas a enxergar para além das paixões que todos nós temos, né? Paixão por candidato, paixão por político, paixão pela mãe. Todos nós somos seres emotivos. Exato. Mas quando a gente fala desses assuntos sérios, quanto mais a gente tirar essa visão emotiva e enxergar a realidade, é melhor. Então, hoje o senhor foi muito assertivo, que eu agradeço muito, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Uma boa tarde a todos. E o Dr. Marcos volta sempre aqui na Rádio Mensagem, né? Ou no Jornal da Mensagem, ou no Falando de Vida, a gente está sempre aqui conversando com ele também. E agora eu passo o bastão para o Marcos Floriano, que vem chegando aqui na Rádio Mensagem, no Comunicação Total, alegrando também as suas tardes. Vai até as 4 horas da tarde, na sequência tem Arquivo Musical. E estamos aí com o nosso combo da nossa festa julina. Se você pode, sente no seu coração que quer ajudar a Rádio Mensagem, colabore conosco, adquira aí um combo com bolinhos ou um combo completo também para ajudar a Rádio Mensagem nesse dia 31 de julho. Vai ser uma grande festa julina aqui na Rádio Mensagem, encerrando também essa campanha para a manutenção da rádio no mês de julho. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.